Olá, você está no ar o programa Questão de Ordem. Chegamos nesta sexta-feira, já desejando a todos um ótimo final de semana aqui da nossa programação do Questão de Ordem, terça a sexta, com pautas variadas há 18 anos no ar, aqui pela TV Alesse e também pela FM Alesse 96,7. Você pode ouvir o programa pelas ondas do rádio, qualidade digital, de som, para todo o estado do Ceará, às 10 da noite, né? De terça a sexta, porque às segundas tem o plenário esportivo. Então, desejando a você e abraçando a nossa imensa audiência. O programa de hoje é o programa 3510, 18 anos da TV, Assembleia da TV Alesse, 18 anos do programa Questão de Ordem. E hoje nós vamos falar de inovação, porque a Unifor, a Universidade de Fortaleza, que realiza grandes eventos, o Parque Tecnológico da Unifor promoveu o terceiro Tech Unifor Innovation Summit. E esse evento reuniu atores desse ecossistema de pesquisa e inovação da querida universidade. Foi no dia 6 agora, do mês de novembro, a realização do Parque Tecnológico da Unifor, que é vinculado à Vice-Reitoria de Pesquisa. Vamos saber o que é que aconteceu lá, porque meus convidados estão aqui. A Larissa De Luca está aqui comigo. Larissa é assessora de inovação do Parque Tecnológico da Unifor. E ela tem graduação em Direito, pós-graduada em Marketing e Inovação. Ela é presidente da Fundação Mulheres Aceleradas. Vamos lá saber. Que trabalho interessante. E ela também é membro consultivo da Organização das Nações Unidas, da ONU. É a primeira nordestina integrante da Comissão de Status da Mulher da ONU. E ela também é assessora de inovação do Parque Tecnológico da Unifor. Comigo aqui também, junto com a Larissa De Luca, o Fernando Ferreira, que é coordenador do Parque Tecnológico da Unifor. O Fernando é administrador, especialista em gestão de projetos. Ele está concluindo agora um mestrado em informática aplicada, que trabalha com ciências de dados e inteligência artificial. Ele é coordenador do Parque Tecnológico e também é pesquisador. Larissa De Luca, Fernando Ferreira, está no ar o programa 3510. Deixa eu abraçar aqui ao Matheus Lira, que está aqui comigo. O Matheus está fazendo a tradução para a linguagem de sinais, nesse trabalho de inclusão que realizamos aqui no Questão de Ordem. Valeu, Matheus, grande Matheus. E eu quero abraçar aqui nossa equipe, né, porque nós trabalhamos em equipe há 18 anos aqui neste programa, com a minha produção, da Helenir Medeiros. O Brunilo, que está lá na técnica, junto com a Luciene. A Luciene está lá junto com o Brunilo. O César Sepp aqui, esse grande italiano brasileiro que está aqui com a gente todo dia. A Meire também está aqui, garantindo essa nossa qualidade de imagem para você que está nos vendo na TV. Para você que está nos ouvindo na FM, tem que agradecer aqui ao grande Jorginho, o Ronaldo César e a grande jornalista Tarciana Campos, que gosta do Questão de Ordem, também gosta do Sinatra e Amigos, que é o programa que eu realizo todos os sábados. Amanhã tem o Sinatra e Amigos, 6 da tarde, na 96,7. Larissa De Luca, Fernando Ferreira. Larissa me chama a atenção porque tem o nome da minha filha. E é preparadíssima. Larissa, tudo bem, Larissa? Seja bem-vindo, você e o Fernando aqui. Obrigada. Tudo legal, Larissa? Tudo ótimo. Muito feliz pelo convite. Ô, Larissa, antes de falar do Innovation, né, do evento da Unifor, muito legal, o Unifor Innovation Summit, você integra a Comissão de Status da Mulher da ONU, não é? Como é que é isso? Sim, há 2 anos. Eu realizo um trabalho como ativista há vários anos, na verdade, e aqui dentro do cenário do Ceará, a gente realizou várias ações, mas a Fundação Mulheres Aceleradas está presente em 12 países hoje de língua portuguesa. Então, dentro desse trabalho que a gente foi fazendo, a gente cruzou caminhos com a ONU e nos estabelecemos há 2 anos lá como membro consultivo. Dessa comissão. Da comissão sobre a situação das mulheres. mulheres. É a única nordestina. A única nordestina não política. Eu sou ativista, não sou uma política. Sim. Não tem filiação partidária. Não tenho filiação partidária nenhuma. Então, como figura não política, sim. Mas nós temos outras... Você faz a política, mas uma política de uma forma macro. Porque tudo é político. Então, a nossa interação social no mundo e a nossa busca por direitos é uma questão política. Mas eu não tenho nenhum partido ou filiação nesse sentido. Sim. O que é a Fundação Mulheres Aceleradas? É uma aceleradora de carreiras femininas, de lideranças femininas. Então, a gente atua em diferentes frentes. Nós temos vários projetos sociais de combate à violência, inclusive temos como parceiro a Casa da Mulher Brasileira. Legal. Nossa relação aqui com esse universo
já vem de alguns anos, porque como, inclusive, eu venho do direito, eu frequentava esta casa ainda na época da graduação, para compreender como as coisas funcionam. E depois, no meu posicionamento como ativista, eu fui buscando fortalecer esses vínculos. Então, a gente tem projetos para mulheres que sofrem violência doméstica e que precisam empreender ou entrar num processo de trabalho mais tradicional para alcançar autonomia financeira. Nós temos projetos decorrentes desse, como Filhos do Feminicídio, que são para filhos de mulheres que foram assassinadas pelos maridos. Então, eles precisam ser profissionalizados para que eles possam entrar no mercado de trabalho e estar bem nesse universo. Mas fora essas questões mais sociais, nós desenvolvemos lideranças femininas corporativas, pessoas que vão poder assumir cargos de gestão, cargos de liderança, porque a gente tem muitas mulheres na base da pirâmide, mas ainda poucas mulheres escalando essa pirâmide. Verdade. Olha que a Larissa, uma jovem, né? Quer dizer, formação em Direito, pós-graduação, Macro Inovação, e que tem todo esse entorno de trabalho de mulheres aceleradas lá na ONU. Ela estava me dizendo aqui que viaja, gosta de viajar, de interagir, né? Viajar é adquirir, conhecer novas culturas, a Europa, até mesmo na Rússia, né? Onde ela esteve lá estudando em São Petersburgo. Valeu, viu, Larissa? Vamos já falar. Deixa eu conversar com o Fernando. Como é que está o Parque Tecnológico lá, Fernando, da Unifor? Opa. A Unifor é nossa parceira aqui do Questão de Ordem, eu me orgulho muito disso, viu? É coisa boa. Prazer estar aqui com vocês hoje. Nosso parque, ele já foi fundado em 2017, tá, né, o Tec Unifor. E como você bem falou, dia 6, agora, quarta-feira, na última quarta, a gente fez esse Summit, que é um evento que já está no 3º ano de edição, com o propósito de divulgar e promover, incentivar, fomentar a inovação dentro do nosso ecossistema, não só do próprio da universidade, mas do país todo, de verdade. Né? O que é esse ecossistema? Explica para o nosso público. Na hora, claro. Todo mundo liga para o ecossistema da biologia. Ok, o ecossistema é uma área onde convivem, né, espécies, etc. Transportando essa ideia para o Parque Tecnológico, é um local onde convivem diversos atores, cria esse ecossistema de inovação, é assim? Perfeitamente, isso. Os atores principais que compõem esse ecossistema são, obviamente, empresas, né, de todos os portes, desde a startup até as de maior porte. Você tem institutos de ciência e tecnologia, laboratórios de pesquisa, aceleradoras de inovação, né, então hubs de inovação, corredores digitais e, naturalmente, a academia, né, as instituições de ensino, então faculdades, universidades. Então, aonde você encontrar esse encontro, essa união geográfica desses elementos, você denomina ali um parque tecnológico, né? Então, na Unifor, isso traduz no bloco M, né? Para quem já deixa o convite, quem tiver interesse de conhecer. Como é que é? Diz aí. Pronto, você pode se direcionar lá para o nosso campus da universidade, né? Sei que ele é vasto, o bloco M. Isso. M. Você procura hoje a sala M31, Sim. É onde fica, né? A VRP, a Vice-Reitoria de Pesquisa, a qual nós somos ligados, e em breve nós estaremos com uma sala nova, mas aí a gente atualiza nas nossas redes. Se alguém aqui está nos vendo, nos ouvindo, porque nosso programa pela rádio, pela FM, Assembleia 96,7, ele entra longe. Então, quem trabalha com startup, com inovação, né, pode ir lá no Bloco M, procurar vocês. Será um prazer recebê-los. Porque o ecossistema está aberto a isso, é isso? Sim, exatamente. E assim, quando a gente fala de ecossistema, é legal também adicionar, porque assim, não se resume ao parque da universidade, né? Então, a gente não concorre, não tem porquê. Todos estamos buscando a inovação no sentido amplo para promover o país, para promover assim, o Brasil como um todo, né? Então, a gente parceriza com todos os estados, outros parceiros, outros ecossistemas de inovação, né? Então, Porto Digital, que são os mais conhecidos, o Nina Hub, por exemplo, é um grande parceiro nosso, né? Então, assim, residente ou não do nosso parque, você empresa, você aluno, pesquisador que está nos ouvindo, pode fazer disso não localmente. Então, se eu estou ouvindo, sei lá, sou do Sudeste, sou de fora do país, tenho interesse de participar do nosso parque, nós temos um modelo que pode lhe acolher também. Legal. Eu acho até interessante comentar... Fala, Larissa. E o Fernando Ferreira falou, e agora a Larissa. Diz, Larissa. Eu acho até interessante comentar que não é só para quem já está no universo da inovação.
empresas tradicionais também encontram seu espaço lá. Por quê? Se a empresa tradicional quer se atualizar, quer inovar e quer achar o caminho para fazer isso, a gente tem esse caminho e a gente tem um caminho formativo também. Existem parcerias, por exemplo, entre o Unifor Hub, que é parte desse nosso ecossistema interno, é um hub de inovação, com empresas tradicionais, empresas de mercado, e aí a gente faz uma série de ações ao longo de um ano para incluir inovação nesse seu espaço, como hackathons. O que são hackathons? Hackathons são momentos em que você traz a comunidade acadêmica, traz pessoas de fora do ecossistema e aí você determina alguns problemas. E essas pessoas estão ali unidas na intenção de encontrar junto a solução. Formam-se equipes, muitas vezes essas pessoas se conhecem ali, então se você nunca teve contato com inovação, mas quer entender como isso acontece, porque até destaco que a minha formação original é Direito, eu sou ex-aluna da Unifor, minha formação original é Direito. A dele é Administração. Então, nenhum dos dois, na sua formação original, veio da TI, veio da tecnologia naquele conceito mais tradicional que a gente tem. E nós dois encontramos os caminhos para trabalhar com tecnologia e inovação. Então, seja você uma pessoa que está começando a sua vida ou está querendo fazer uma transição profissional e quer entender como achar esse caminho, ou seja você dono ou colaborador de uma empresa tradicional que quer participar de um ecossistema de inovação, ainda que você não tenha isso hoje patente dentro do seu negócio, a gente consegue te ajudar a conduzir o seu negócio, o seu trabalho para a inovação. Legal. A Larissa tinha um personagem, né, que assim, tirou daqui, né? Você lembra daquele personagem do Jô Soares? Tirou daqui. A Larissa tirou daqui, porque eu ia perguntar qual foi o insight que levou um administrador e uma bacharel em Direito, que podia ter uma trajetória acadêmica no Direito, fazer um mestrado em Direito Constitucional, um doutorado, né? Ou então ir para as lides advocatícias, ser um advogado. E, de repente, vocês deram um insight e foram para a área de tecnologia da informação. Como foi isso aí? Legal. Foi lá na Unifor mesmo que vocês já começaram a se inclinar? Eu digo que vem de antes. Na verdade, eu acho que vem do berço. Meus pais são ambos da área da tecnologia. Né? Então, assim, minha paixão por tecnologia ela vem desde sempre. Eu sempre gostei muito de trabalhar com novas tecnologias, conhecer o que está acontecendo. Então, apesar de ter ido para a área de administração, que foi a que eu me senti mais confortável no momento da graduação, eu sempre estava ali namorando com essa área da tecnologia, né? Então, assim, durante 6 anos, eu já estou há 12 na Unifor, durante 6 eu tive o prazer e o privilégio, né? Posso considerar, de liderar um dos laboratórios de pesquisa em tecnologia da universidade, que é o Vortex, né? Então, lá foi onde eu tive vamos dizer assim, um passo formal dentro dessa carreira de tecnologia, né? Onde eu me desenvolvi como pesquisador nessa área de IA. E está concluindo um mestrado em informática aplicada, né? Ciência de dados e inteligência artificial. Perfeito. Agora em novembro. Aliás, esse tema é comum aos dois, né? Sim. Inteligência artificial, né, Larissa? Tá aí um ponto que já nos une de cara, mas o meu caminho é um pouco mais distante, porque, inclusive por ser mulher, apesar de que nós dois temos a mesma idade, eu sempre fui muito comunicativa e muito comunicadora. Comecei a falar... Se nota, né? Se nota. Eu comecei a falar... Que bom, né? Eu comecei a falar antes do tempo, comecei a ler antes do tempo. Então, eu sempre fui muito estimulada desde a escola a ir para alguma carreira como jornalismo ou alguma carreira desse sentido. Acabou que não foi isso que eu escolhi. A minha mãe é da saúde, meu pai é do direito. E eu cresci dentro de um hospital e dentro de um tribunal. Então, eu cresci vivendo essas duas realidades e eu nunca nunca considerei uma carreira que não fosse saúde ou direito. Não me passava pela cabeça um outro tipo de carreira. Apesar de quando eu era criança, eu dizia que queria ser astronauta. Astronauta? No caso, não estou astronauta até o presente momento. Quem sabe... Mas pode ser. E é curioso que meu filho disse que quer ser astronauta também. E eu não foi uma coisa ensinada. Qual é a idade dele? Tem 10 anos. Ele quer ser astronauta. E eu dou um monte de brinquedo para ele de coisas relacionadas à ciência para ver se vai fomentando esse desejo. Mas a minha percepção é, não existiu ao longo da minha vida, e isso acontece com muitas mulheres, isso não é uma coisa rara, nenhum estímulo para que eu fosse para a ciência. Apesar de eu dizer que gostava de ciências, eu sempre fui uma ótima aluna para esses campos, mas eu não tinha nenhum estímulo a isso. E aí, naturalmente, eu fui para o direito, que dentro das áreas de humanas ainda é uma área em que se usa muito a habilidade da comunicação, e comecei a trabalhar como ativista, e foi durante o meu curso ainda de Direito, já trabalhando como ativista, então já tendo parte desse movimento de entender direitos das mulheres e entender o mundo em que vivemos, que eu cheguei na tecnologia. Então, fazendo um recorte da minha vida, eu vivi a internet de escada, gente.
A minha infância, eu jogava jogo da cobrinha no primeiro celular da minha mãe, aqueles jogo da cobrinha. Então, isso não é a realidade que meu filho tá imerso. Dentro da escola que meu filho estuda hoje, existe uma sala de inteligência artificial em que eles vão para estudar interagindo com inteligência artificial. Então, a gente está falando de duas infâncias totalmente diferentes, mas eu vivi essa transição. Você imagina a minha, viu, Larissa? Porque na minha nem internet tinha. Depois veio aquela internet que a gente ligava e fazia... Que era discada, que é a que eu tenho memórias. Não dava para usar o telefone. Não, o telefone. O meu primeiro celular era o tijolão, né? O meu pai abria assim, subia a anteninha. Puxava uma anteninha, né? Depois veio aquele que fecha, o flip, né? Meu pai tem praticamente um museuzinho particular. Já a minha filha, que tem o teu nome, já nasceu em cima do computador. É outra geração. É outra geração. O seu filho nasce convivendo com inteligência artificial. É outra história. E tudo tem lados bons e lados negativos. Mas o que eu fui absorvendo ao longo do tempo? Eu fui tentando entender como a minha carreira iria acontecer no mundo digital. Porque esse é o ponto que eu quero destacar. Todas as carreiras, todo mundo que está aqui, todo mundo que hoje está estudando, vai trabalhar num cenário digitalizado. Isso é um fato. Então, eu acho que quanto mais... Tem volta, né? Não tem. E quanto mais o tempo passa, mais a gente entra numa realidade de não é sobre o que você estudou na academia. É sobre como essa sua profissão vai se desenrolar, vai se desenvolver num mundo que é plenamente digital. Então, a minha percepção, eu não acho que eu saí do direito e entrei na tecnologia. Eu acho que eu vivo um cenário em que eu uso, sim, o direito, mas considerando que daqui a pouco a gente vai ter robôs dirigindo carros, daqui a pouco a gente vai ter robôs cuidando de crianças e vai se precisar de legislação para cobrir, inclusive, isso. Isso é o meu campo de estudo, isso foi o meu campo de TCC na universidade e eu vejo uma ligação plena. Estou indo para o mestrado com isso em mente. Estou planejando fazer o mestrado em políticas públicas porque eu quero fazer políticas públicas considerando a tecnologia. Não tem como a gente voltar, então a gente tem que pensar para frente. Eu fiz um programa aqui semana passada exatamente sobre isso. Como o Brasil tem que se preparar do ponto de vista da sua base jurídica para esse mundo que está aí já. Não é o Jornada nas Estrelas, foi profético. Porque ela profetizou muitas das realidades. Temos isso nos anos 60, e eu sou fã da série. Do Star Trek, da Enterprise, do Capitão Kirk, eu sou fã. Eu tenho todas as navezinhas em casa. Tem, olha aí. E hoje, essa é a realidade. Você acerta quando você está dizendo que vai para o teu mestrado nisso. O Fernando, o mestrado dele é exatamente aplicando inteligência artificial, ciência de dados, já... Quer dizer, esse é o caminho, né? Mas como é que foi o Innovation Summit? Vamos falar, foi dia 6, não foi isso? Isso, foi na última quarta. O Innovation Summit foi uma grande reunião de tudo que está acontecendo na Unifor. O que a gente busca, né, com o Summit? A gente primeiro interage ali com nossos parceiros mais próximos para tentar identificar essas pautas que são mais interessantes, as que são mais quentes naquele momento. E a gente estende esse convite não só a eles, obviamente, mas toda a nossa rede e traz como uma espécie de vitrine também, né, para o que está sendo discutido, quais são as novas tendências, né, promover esses diálogos, esses estreitamentos, porque apesar de TI, né, ela é meio para tudo. Então, como a gente estava vendo aqui, existe uma necessidade de interação da TI com todas as áreas. Então, do direito, da comunicação, da saúde, lá no Vortex a gente tem muitos projetos na área da saúde, inclusive. Então, assim, é como se fosse esse momento, não só para networking, para a gente saber se atualizar, e também estender essas possibilidades de parcerias para todos, né? Então, a gente teve pautas como, por exemplo, o direito à desconexão, que está em altíssimo momento, né? Agora, a gente, depois da pandemia, sofreu tanto, né, com esse momento de estar conectado constantemente. E agora, a jornada do trabalho, ela não encerra como a gente antigamente, vou embora, acabou meu trabalho. Não, a gente agora trabalha até de madrugada, se a pessoa não tiver a maturidade ali de deixar o celular, né? Então, assim, daí vem o FOMO, várias questões ali de impacto também social, né? Então, direito à desconexão foi uma pauta, IA sempre é uma pauta, porque todo dia tem uma novidade de IA, então não tem como não ter essa pauta no ar, né? Então, não só no direito, na saúde também, a gente trouxe alguns palestrantes, né? Então, a ideia do Summit é promover, obviamente, Ele é anual. Ele é anual, isso. Essa foi a 3ª edição. E, naturalmente, ano que vem nós estaremos aí já estendo o convite. O parque é um case, né? O parque lá da Unifor. Sim, um case de sucesso. Com certeza. E vocês interagem com empresas locais, nacionais e até internacionais. Internacionais. Inclusive, nós estamos nesse momento participando de
premiações do Brasil inteiro. Exatamente. E o Parque, o Hub estão dentro dos top 10, dentro dos top 3. A gente está... Votem na gente. Acessem. Quem é? É o Startup Awards. É uma premiação. Startup Awards. Uma premiação nacional. Tá. E aí o Hub já está entre os top 10. Está entre os top 10. A gente está concorrendo agora entre os top 3. E então ele está na fase de votação pública. Né? É o único hub universitário, então, considerando esse conceito de estamos dentro de uma universidade, ele é o único hub universitário do Brasil que está dentro dos 10. Exatamente. Então, os outros são hubs, às vezes, mais comerciais. Mas o que eu queria destacar, inclusive, sobre o Summit... Nós tivemos o lançamento do Tech Talks nesse Summit. E o Tech Talks vai acontecer mais vezes ao longo do ano, enquanto esse evento em si acontece uma vez por ano. E ele é uma oportunidade de você que nem é ainda da tecnologia ou da inovação, mas quer estar atualizado do que está acontecendo. Você pode ir para esse evento para se atualizar, para entender como o seu mercado está mudando, porque lá a gente discute todos os tipos de mercados, como que isso vai se demonstrando, né, como a inovação se demonstra no dia a dia das diferentes profissões. Mas nós lançamos o Tech Talks, e o Tech Talks foi um momento de trazer inovação para a prática. Porque quando a gente fala sobre inovação, às vezes eu sinto que isso até afasta. Afasta pessoas que sentem que elas não são nativas digitais e que então aquilo não se aplica a elas. Afasta pessoas que pensam, nossa, eu não quero viver essa mudança. Então, talvez, assim como o Brasil está fazendo, a gente não tem carros autônomos sendo vendidos no Brasil, porque a nossa lei não prevê o que acontece se um carro autônomo atropelar alguém. De quem é a culpa? É do fabricante? É do dono do carro? É da empresa? A gente não tem ainda previsão jurídica para isso. Então, o Brasil ele tem barreiras que impedem que a inovação aconteça no seu máximo potencial no nosso cenário. Isso não dá para ser eterno, porque... Não. Em algum momento, as pessoas aqui, que isso já acontece, pessoas com mais poder aquisitivo, já estão comprando seus robôs. E esses robôs trazem riscos. Então, a gente traz esse tipo de discussão para cá. E você não pode transformar a sua profissão numa coisa de se eu não olhar para isso, ela não existe. A tecnologia, a inovação existe mesmo que você tente ignorar essa evolução. No Tech Talks, nós chamamos palestrantes bem cruciais. Que é o professor Daniel Chagas, responsável pelo laboratório LAPAM, lá da Unifor, ele falou sobre como a bioimpressão está acontecendo. E o que é a bioimpressão, gente? Impressão 3D de comida, de órgãos, de partes do corpo humano. Então, isso a gente trouxe numa palestra de 15 minutos, que é um negócio super rápido, como que de forma prática você pode se engajar ou em pesquisa ou trabalhar com isso. O LAPAM ele vai ter, por exemplo, uma área de treinamento para profissionais da saúde que querem trabalhar com isso. Então, abrem-se oportunidades para vários campos. E a outra foi uma professora do direito, a professora Beatriz Rosa, que lançou um livro recentemente, em que ela apresentou as pesquisas dela, mas nesse campo jurídico. Foi um momento muito interessante que a gente vai repetir e que vocês que estão me ouvindo podem ser speakers em próximas edições. Não existe custo nenhum, você apenas se inscreve, participa de um treinamento para você entender como fazer esse formato de falar mais rápido. Então, você vai receber esse treinamento gratuitamente e você vai poder ser speaker de próximas edições, mostrando como o seu trabalho se aplica na prática e criando conexões, encontrando parceiros. É muito interessante. Muito interessante. Larissa De Luca e Fernando Ferreira. Larissa, você tocou algo muito interessante. Não adianta você bancar o avestruz. Esconde a cabeça, não acontece. Não existe. No caso da gente, a EMA, né? A EMA. Além tem EMA lá na Unifor. Tem. Passeando. Mascote. Passeando, né? A Unifor é um oásis dentro de Fortaleza, porque o clima ali na Unifor é diferente de Fortaleza. Eu estou dizendo que é uma verdade. Vai lá na Unifor para você ver como é diferente. Você respira melhor. Porque criou-se todo um ecossistema de árvores e é muito legal, isso foi muito legal. Isso tudo foi pensado desde que a Unifor se instalou em 1973. É muito legal. Quando eu vou para a Unifor, parece que eu não estou em Fortaleza. É ameno, é gostoso. Por quê? Porque foi todo um ambiente criado para dar aquela... É um oásis dentro de Fortaleza, de fato. Agora, a minha pergunta era o seguinte, como a gente acelera esse país para tudo isso que a gente conversou aqui? Eu estava lendo uma reportagem, na China, a educação, lá das primeiras séries, já é com robô e com inteligência artificial na sala de aula. Nos Estados Unidos, no Reino Unido, a China é um negócio impressionante. E no Brasil, nós ainda estamos no quadro. Complicado isso. Nós tivemos um palestrante da Huawei. Não é mais o giz, é o pincelzinho, mas ainda é um quadrinho, né? É a lousa digital hoje, a lousa digital, tudo bem, não é mais o giz.
Mas, enfim. Teve um palestrante, inclusive, da Huawei, trouxe um pouco para a gente das tecnologias que eles trabalham, né? Então, trouxe inovações como, por exemplo, um monitor para saber se o aluno está prestando atenção. Lá na China. Isso, é na China mesmo, na Huawei que já se usa em alguns ambientes legislativos, inclusive. Tem uns vídeos icônicos na internet. Pois é, então não só por processamento de imagem, você consegue fazer isso com IA, né? Agora por sinais mesmo. Então, se a pessoa, vamos supor, está se escondendo da câmera, né? Mas ela tem hoje um sensor que eu posso identificar se a pessoa está prestando atenção ou não na minha aula, né? Ou da palestra. Eu li sobre isso, inclusive. Pois é, então realmente, assim, a China está... Claro, tem ônus e bônus em todas as questões, né? Então, assim, mas não se nega, né? O avanço digital, tecnológico da China é realmente surpreendente. Então, tá falando... Larissa, como é que a gente aproveita tudo isso aqui numa cidade como Fortaleza para melhorar o funcionamento da cidade? Porque a gente precisa incorporar as políticas públicas nessa realidade nova, para fazer uma cidade mais inteligente, uma cidade que funcione melhor, para que o cidadão ele possa ganhar tempo, ele não precisa ficar numa parada de ônibus esperando o ônibus, vai demorar, ele tem que saber que horas esse ônibus vai passar. Tudo isso você pode fazer hoje, já, numa cidade como Fortaleza. Eu vejo que essa resposta eu posso te dar em camadas. Tá. A gente, às vezes, pensa que tudo tem que ser resolvido pelo poder público, no sentido de... E, óbvio, existe sim uma responsabilidade de fato claro, que está no poder público. Mas o poder público, ele tem uma dinâmica de tempo diferente. Ele demora para se produzir as coisas. Isso é o normal, porque são muitas camadas de aprovação e tudo. Então, se a gente acredita que o poder público vai resolver tudo, a gente já sabe que é uma resolução que pode demorar para acontecer. Então, quando a gente avalia em camadas, a gente tem hoje, por exemplo, algumas paradas de ônibus na cidade, pensando nos problemas da cidade, paradas de ônibus na cidade, para evitar importunação sexual. Isso existe em várias cidades do Brasil. Verdade. E como é que funciona? Tem uma pessoa que fica do outro lado, lá numa linha, você aperta um botão e você pode ter o auxílio, pode ter uma videochamada com uma pessoa que vai acompanhar o que está acontecendo com você. E se algo acontece com você, um assalto ou qualquer coisa, a polícia é acionada por essa outra pessoa que está assistindo. Então, existem soluções que vêm do poder público. Essas soluções não nascem sozinhas. Normalmente, elas nascem em parcerias com hubs de inovação, com empresas inovadoras, sejam privadas ou não profitables, que são as empresas sem fins lucrativos. E você, então, se você tem uma ideia, se você tem algo que poderia ajudar o poder público na implementação mais rápida dessas coisas, a sua empresa pode ser um fator crucial nessa dinâmica. Mas, trazendo para a nossa vida mais privada, a gente não vai deixar o nosso destino só na mão das outras pessoas, não é, pessoal? Então, o que a gente pode fazer? Ser mais autodidata. Hoje, por causa dessa digitalização, a gente tem a oportunidade de aprender qualquer coisa a qualquer momento, sem depender de ninguém, sem depender de uma pessoa para traduzir conhecimento para a gente. Então, você pode pegar o seu celular, e esse é um hábito que eu recomendo. Toda vida que você escutar algo que você não conhece, uma palavra que você não entende, que você acha que aquilo ali pode fazer diferença para você, cara, abre o ChatGPT. Hoje em dia você tem até gratuitamente a versão de voz e diz o que é tal coisa. E aí você vai se mantendo cada vez mais próximo desse universo que muda muito rápido. Porque mesmo que você entre no melhor mestrado, doutorado, curso universitário do mundo, a inovação vai acontecer mais rápido do que a capacidade dessas empresas de atualizar o seu material. Então, o melhor é a gente tomar para si essa possibilidade de entender, eu posso qualquer coisa. Todos temos várias limitações. Mas se a gente não definir para onde a gente quer ir e tentar achar os meios para isso, existem muitas iniciativas, inclusive gratuitas, para dar esse caminho, mas você precisa dar o primeiro passo, você precisa procurar o caminho e o chão vai aparecendo. Aliás, você disse bem, é de graça, é só apertar no Google, né? No Google pergunta. Também tem. No chat GPT. Tem o Gemini, que está ali no Google, mas hoje a gente tem várias opções que são gratuitas para fazer isso. Isso. Eu ia complementar a questão que a Larissa trouxe. Eu acredito muito, sim, o caminho é educação, como para tudo, mas vejo sinais muito positivos aqui em Fortaleza, até para a gente não falar do Brasil como um todo, né? Mas a City Nova, por exemplo, e várias outras instâncias hoje nós estamos se mexendo. Isso, estão se aproximando. Não estamos parados. Então, exato, tem muitos projetos em parceria, inclusive, lá com a nossa universidade. Então, assim, esse olhar ativo, os marcos que a gente tem visto surgir, os marcos da inovação, das startups, tudo é para tentar acelerar um pouco o que costuma ser mais burocrático, né? Porque a gente sabe que a tecnologia e a inovação, elas acontecem 10x, se não quantos x já não está acontecendo hoje em relação à velocidade do governo, né? Então, assim, é importante criar mecanismos, como a Larissa já mesmo falou, políticas que favoreçam
essa tecnologia e inovação acontecer no poder público também. Hoje, inclusive, Fortaleza já trabalha com esse viés para, por exemplo, fazer o ônibus andar mais rápido, tem os espaços do ônibus. Aqui tudo foi calculado, não foi alguém está testando, não. Foi tudo calculado. Quer dizer, por que a faixa de ônibus é importante? Né? Isso já existia em Nova York há muito tempo, antes de chegar no Brasil, mas já temos aqui, graças a Deus. Por que o sinal ele pode e deve ser inteligente? Em determinados horários não tem necessidade, o fluxo é maior aqui, então libera o fluxo para a cidade andar. Isso tudo está acontecendo já. Sim. Né? Está acontecendo. Eu vi uma reportagem no Rio de Janeiro e em São Paulo, um painel e uma sala de controle para melhor funcionar o fluxo de trânsito numa cidade como São Paulo, que tem como um dos maiores problemas o engarrafamento. Porque a cidade tem metrô, aqui o Fortaleza... Muita alternativa. Mas é muita gente, então... Tudo isso é o que vocês falaram aqui. Não dá mais para você querer fazer a política pública só na coisa mecânica, fora dessa realidade de um mundo que chegou. Né? Exatamente. Estamos nele. E aí eu acho até curioso quando a gente pensa assim, então... Assusta você, que é uma pesquisadora dessa área, não? Eu acho que existem fatores de atenção. Eu tendo a não demonização da tecnologia, porque tem muita gente que por esse receio acaba tentando fazer um isolamento, e esse isolamento hoje ele já é completamente impossível. Inclusive tecnologias que tornam a nossa vida mais prática, como o uso de um Pix, são tecnologias totalmente planejadas para o acúmulo de dados. Então, quanto menos dinheiro a gente usa, quanto mais Pix a gente faz, mais a gente está deixando rastros digitais. Eu acho que o nosso principal ponto de atenção tem que ser na infância das nossas crianças. Existe uma proteção, existe um estudo que eu vou citar agora, que eu estou querendo fazer uma nova versão dele aqui no Brasil. Existe um estudo que mostra, por exemplo, o que é que o algoritmo de redes sociais como o TikTok mostra para crianças e adolescentes. Dentro do conceito do Brasil, o TikTok, por exemplo, não pode aceitar contas infantis, mas ele não tem barreira, porque sem uma conta você ainda consegue acessar o conteúdo. Então, eu não posso ter uma conta, mas eu continuo tendo uma conta, para fins práticos. E esse algoritmo, ele mostrava, sem o pesquisador publicar nada, ele mostrava vários conteúdos muito prejudiciais. Conteúdos de violência, conteúdos de morte, conteúdos que incitavam questões como automutilação. Então, muitas vezes a gente, como pais, acha que está tudo tranquilo porque o nosso filho está em casa. Mas ele está em casa tendo acesso ao resto do mundo inteiro. E como em várias outras situações, assim, se você não deixaria seu filho sozinho no meio de um estádio, não deixe o seu filho sozinho no meio de um celular, em que ali vão ter pessoas que se aproveitam do universo infantil e que criam cenários dentro de jogos. O meu filho joga vários jogos, como Roblox, Minecraft, que são jogos que as crianças da idade dele usam. Mas que dentro desses cenários, dentro dessa minha pesquisa, eu percebo que existem adultos que se utilizam desses espaços porque lá é possível falar com as crianças, fazer chat com as crianças. E aí várias coisas inapropriadas para a idade deles acontecem lá. Então não é sobre a gente achar que tudo desse universo é ruim. Esse universo abre oportunidade para qualquer pessoa estudar qualquer coisa, ainda que não tenha de recursos financeiros para pagar por isso nesse momento. E isso vai abrindo oportunidades profissionais. Tem várias certificações gratuitas do Google, do Meta, que você vai melhorando o seu currículo para o seu trabalho. Mas ele também traz perigos que a gente tem que estar atento e entender que não é uma babá eletrônica segura e que por mais que seja, sim, rede de apoio para muitas pessoas que são, por exemplo, mães solo e que não tem com quem dividir esse tempo, existem preocupações que a gente, como adultos, tem que estar muito atentos para que os nossos filhos não sejam tragados por esse universo. Tem até uma novidade agora, a NPD... A Larissa usou uma comparação, Fernando, interessante. Você não deixa seu filho só num estádio de futebol. Você não deixa seu filho sair de casa à meia-noite para ir passear numa praça sem ninguém. Isso. Pois ele está na internet sem os devidos controles, é a mesma coisa, ou até pior. Exato. A NPD, você estava falando do TikTok, né? Está apertando, inclusive, o próprio TikTok para incluir essa barreira de verificação de idade que antes não tinha. Então, isso está acontecendo agora. Em função, obviamente, de uma perda lamentável que nós tivemos recente por um jovem, acho que foi de 15 anos, eu tenho um filho de 15 anos, então estava interagindo com IA de maneira não supervisionada e aquilo ali, naquela relação, o jovem acabou sendo induzido a perder, tirar a própria vida. Isso? Pois é. Então, não é um caso isolado. Não, esse é o que veio ao público, afinal. Nós vemos crianças de 12, de 11 anos que participam de desafios que estão lá na rede social e acabam falecendo. Então, são situações que a gente precisa ter controle. Então, o que mais, assim, apesar de eu ser entusiasta da área, eu trabalho com pesquisa, eu faço inovação tecnológica no dia a dia,
fico muito otimista em relação a muita coisa. Eu me considero um otimista, tá? Mas olho no peixe, olho no gato, né? Então, você tem que saber o que está trazendo de possibilidades, né, e oportunidades e, ao mesmo tempo, de riscos, né? Então, acho que a gente precisa manter esse senso crítico, né? A maturidade, eu acho que a gente nem alcançou ainda de uso da internet. Avalie de IA, avalie de coisa que está surgindo agora. Então, você usou uma palavra aí que eu voltei agora no tempo, você falando, nas minhas aulas lá, na época, hoje é o primeiro grau, na época era o primeiro grau menor, depois o científico, né, que era o pré-vestibular, e no Colégio Santo Inácio. E eu me lembro bem que a frase era essa: senso crítico sempre. Já era uma verdade naquela época e hoje mais do que nunca. Totalmente. Nós temos que ter senso crítico, poder de examinar, de filtrar, e como nós, os pais, temos, não é, mais responsabilidade, mais maturidade do que nossos filhos, nós temos que cuidar. Foi o que disse aquela Larissa. Isso. E a gente que está no Ela não mercado. É uma babá segura para deixar. Não, o menino está ali no celular, ele está seguro. De forma alguma. De forma alguma. A gente tem essa oportunidade de estar em contato diariamente com o que está nascendo, né? Então, a gente sabe dos riscos. E quem não tem essa oportunidade, eu fico pensando, cara, como é que a gente leva essa informação? São oportunidades como essa que a gente está agora, né? São os podcasts, são os programas. E eu que estou na área, uso diariamente, pelo menos 3 podcasts eu consumo ao dia para tentar manter a atualização, e ainda assim tem coisa que escapa. Então, assim, é cruel, realmente, assim, o tempo que a gente tem hoje, conseguir acompanhar essa mudança. Então, vocês têm um podcast lá no hub de vocês? Lá nós estamos começando um podcast. Olha, ele puxou o gancho. A universidade já tem, né, programas de podcast, de livecast, videocast, e a gente vai começar um quadro lá, assim, para fazer do Parque Tecnológico. Show. Para trazer pessoas para falarem sobre isso, mastigar esse conhecimento para você. Porque eu sei que, como ele acabou de mencionar, é muito difícil a gente se manter atualizado. Então, o que a gente quer é trazer esse viés numa forma que todo mundo entenda, que seja uma linguagem muito simples. Isso. Ou para você entender como transformar a sua profissão para seguir esse caminho, ou para você entender como viver nesse novo mundo. Eu até fiz uma palestra recente em que eu mostrei a evolução da humanidade enquanto ciclos produtivos e as mudanças que a gente teve quando a industrialização aconteceu, outras coisas aconteceram. E a partir de agora, cada ano é equivalente a no mínimo 10 de evolução tecnológica. Então, a gente não tem como prever o que vai ser esse mundo que nós temos hoje daqui 30, 50 anos. Mas a gente tem como ir tirando a cabeça da água e sobrevivendo a esse mundo e triunfando dentro dessas novas oportunidades que se abrem para a gente. Pois é, se o século XX moldou o mundo, o século XXI pode desconstruí-lo totalmente. Sim. É um negócio impressionante isso. É muito impressionante. Tudo que a gente caminhou até agora pode ser desconstruído. Para o bem, mas também para coisas ruins. É preciso, né, muita atenção em relação a isso. Exatamente. Larissa, valeu. Você estudou o que lá no São Petersburgo? Qual foi o curso que você fez lá? Maquiagem para teatro, cinema e TV. Não. Maquiagem para teatro? Eu tinha vontade, eu tenho assim, essa questão artística, cresci dentro de estúdios e achava interessante. E eu pensando aqui que você tinha feito um curso de inteligência artificial. Lá. Não, assim, faz muitos anos. Inteligência artificial não era uma pauta. Não era pauta. Não era uma pauta, mas na verdade foi mais uma experiência sociológica. Foi muito interessante estar imersa numa outra cultura, inclusive trabalhando dentro dela. Você gostou da sua experiência lá na Rússia? Cara, gostei muito. Falar isso é controverso, porque as visões que as pessoas têm são bem distintas, bem diferentes. Mas, na verdade, eu gosto de ter a experiência com pessoas. Eu acho que não existe nada que é ruim. Dinheiro não é ruim, inteligência artificial não é ruim. Existem humanos com comportamentos positivos ou negativos em absolutamente tudo. Então, não é a inteligência artificial ou a tecnologia, por exemplo, que é um problema. Não é o país que é um problema. Sim. O problema é que a gente sabe que dentro de todos os contextos vão ter pessoas que vão se aproveitar negativamente de outras pessoas. Então, é isso que a gente tem que ver. Né? Ou seja, você chegou lá com expectativas negativas por conta de digamos assim... Dos vídeos que a gente vê na internet. Mas quando você chegou lá, você vê uma Rússia que é... Muito diferente. Muito diferente. A gente vive aqui num contexto de muita insegurança na nossa vida prática. Sim. E isso não é a realidade que eu encontrei lá. Eu encontrei uma realidade em que o assalto não era uma coisa comum, em que pessoas vivendo com medo não era uma coisa comum, em eu poder voltar meia-noite andando até a minha casa. Absolutamente e não ter nada, medo. Né? A gente fazia passeios sentimento de segurança, né? E eu acho que essa segurança
foi a primeira vez que eu vivi isso na vida, porque eu cresci com os meus pais dizendo, sai na rua, cuidado com o celular. Eu nunca fui assaltada diretamente, mas todo mundo conhece alguém que já foi assaltado. É verdade. E essa insegurança é uma coisa que eu aprendi lá, que o mundo não é todo igual. Verdade. A gente pode trazer um pouquinho dessas realidades para a nossa casa. Larissa, valeu, obrigado. Larissa De Luca. Meu querido Fernando, valeu também. Obrigado. Parabéns pelo Parque Tecnológico, pelo Hub, pelo trabalho de vocês, a Larissa lá na ONU, com a Fundação Mulheres Aceleradas. É só procurar, para saber o trabalho, só botar lá no Google, Mulheres Aceleradas, que vocês vão acompanhar o trabalho que a Larissa faz lá. Você é a presidente? Sim, sou a presidente, mas a gente tem um conselho extenso, muitas mulheres incríveis fazendo parte do nosso projeto. E se você quer nos acompanhar, nosso Instagram é @mulheresaceleradasoficial. Show. Larissa De Luca, Fernando Ferreira aqui comigo, hoje fechando a nossa semana, programa 3.510, eu adorei fazer esse programa, eu adorei os meninos aqui, eu digo os meninos porque eu tenho filhos na idade deles, né? Enfim, mas eu adorei fazer o programa porque a gente tem esse compromisso de levar para o nosso público essas novidades de hoje, né? Que amanhã já são outras, né? Porque o mundo está mudando muito rapidamente, principalmente nesse campo que conversamos aqui. Agradecer aos dois, desejar a você um ótimo final de semana. A gente volta terça-feira, tá certo? Porque segunda tem o plenário esportivo. Bom final de semana. Até terça. Tchau.